Tema da aula de hoje, a Reforma Protestante. Para entendermos o contexto da Reforma Protestante, precisamos nos remeter aí ao antigo Império Romano, quando no ano aí cristão nasce Cristo. E Jesus Cristo, dentro do Império Romano, ele promove aí uma série de ensinamentos baseados em 3 conceitos básicos: a humildade, amor ao próximo e respeito às leis de Deus. A partir desse momento aí, esses ensinamentos aí dentro do Império Romano, eles começam a crescer demais, o que incomoda grande parte os imperadores e as autoridades romanas. Mediante isso, os imperadores iniciam uma grande perseguição aos cristãos. Cristãos eram os seguidores de Cristo. E os cristãos, eles eram mortos aí pelos imperadores dentro dos coliseus, né? Em lutas entre os gladiadores, ou simplesmente eram dados como alimentos para os leões. Só que os cristãos, eles começaram a aumentar muito dentro do Império Romano. Quanto mais cristãos o imperador matava, mais cristãos surgia. E aí o imperador Diocleciano acaba oficializando aí o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E aí, dentro desse momento histórico, surge a Igreja Católica. A Igreja Católica, nesse contexto histórico, ela começa a se separar dos seus fundamentos básicos. Quais seriam esses fundamentos? Justamente os ensinamentos de Cristo: humildade, amor ao próximo e respeito às leis de Deus. E aí, quando se inicia entre o século XV e século XVI, a Igreja Católica ela começa a cobrar o que nós chamamos de indulgência. O que seriam as indulgências? Eram qualquer coisa que a Igreja Católica vendia com o objetivo da pessoa chegar ao céu. E aí vai surgir o indivíduo Martinho Lutero e João Calvino, onde o Martinho Lutero ele era um integrante da Igreja Católica, ele acaba rompendo com a Igreja, né? Ele publica as 95 teses de Wittenberg e acaba se desvinculando da Igreja Católica. O Martinho Lutero ele vai iniciar a sua nova filosofia religiosa aproveitando algumas coisas da Igreja Católica e desprezando outras. O que ele vai aproveitar? Ele vai aproveitar a Santa Ceia e o batismo. E o que ele vai desprezar? A imagem ao santo, a questão aí do purgatório e reconhecendo a Bíblia como o único instrumento sagrado. A partir desse momento, o Martinho Lutero ele dá os ensinamentos dizendo que o indivíduo ele só pode ir para o céu exclusivamente pela fé. Não teria outro instrumento válido que o indivíduo se utilizasse para chegar aos céus. Então, essa é a reforma proposta por Martinho Lutero. E o João Calvino? João Calvino foi um outro reformulador da Igreja Católica, onde ele faz essas suas reformulações na cidade de Veneza, um importante polo mercantil da época, né? E aí ele cria a teoria da predestinação. O que seria a teoria da predestinação? A predestinação seria a questão aí onde o indivíduo ele teria alguns sinais de que ele iria para o céu. E que sinais eram esses? O João Calvino ele defendia que o indivíduo, se ele conseguisse juntar algum capital, isso mostraria que Deus estaria com ele. Então, as pessoas dentro desse contexto histórico e nessa cidade comercial, elas trabalhavam muito, né, com o objetivo de arrecadar um capital. Conforme as pessoas iam enricando, de acordo com os ensinamentos do João Calvino, essa pessoa seria a chamada predestinada.